Caso a pessoa, né, tivesse no período ali que era obrigatória a votação, mas agora ela não precisa mais, ela ainda precisa regularizar da mesma forma, né? Exatamente, aí você lembrou bem. Se ela tinha aquele débito no período que ela precisava votar, ela precisa regularizar. E você sabia que o prazo para regularizar o título de eleitor está quase acabando? Faltam poucos dias. Quem deixou de votar por 3 turnos consecutivos, não justificou a ausência e ainda não pagou as multas, pode ter o título cancelado. A data limite é dia 19 de maio. Ao se falar sobre o cancelamento, a possibilidade de cancelamento, mais de 1.300 eleitores da 34ª Zona Eleitoral. Imagino que elas estejam esperando, geralmente, o final do cadastro, né, para virem atrás, mas são pessoas que deixaram de votar nos últimos 3 pleitos, né? Então, estamos falando da eleição de 2022 e da 2024. Então, são 3 turnos que a gente fala. Então, o TSE emitiu essa listagem e a legislação permite que, a partir do momento que seja comunicado, passado o prazo, e o eleitor não tenha vindo no cartório nem para justificar a ausência, nem para pagar a multa, ele pode cancelar o título dessas pessoas. Então, em Irati são pouco mais de 1.100 pessoas e 100 e poucas em Inácio Martins. A gente já está no prazo final, né? Então, imagino que esse período seja mais corrido aqui para vocês, né? Nós esperávamos que estivesse corrido, mas não estamos tendo essa procura dos eleitores. Inclusive, na semana passada, pouco antes do feriado, o próprio TRE mandou mensagem para todos aqueles que estão nessa listagem e que têm, né, o telefone atualizado perante o cartório eleitoral. Então, essas pessoas também receberam. Acredito que essas vieram ao cartório, porque daí lembraram dessa pendência. Mas o prazo que você me pergunta é 19 de maio. Quais as consequências, né, que para quem não vir até aqui regularizar? Então, todos os atos que dependem da quitação eleitoral. A gente está falando de vinculação ao CPF, de não possibilidade de retirar ou regularizar o CPF, não poder tirar passaporte para viagem, né? Alguns empregos necessitam da inscrição eleitoral. Além disso, empréstimos, instituições financeiras públicas, inscrição em concurso público, enfim, várias situações que a gente só lembra do título naquele momento em que essa situação é apontada, né, como necessária. E para a pessoa que vir aqui fazer dentro desse prazo, quais documentos que ela precisa trazer, né, para fazer essa regularização? Então, a gente tem que falar aí de 2 tipos de eleitores. Existem os eleitores que estão somente com essa pendência. Então, nem precisa ele vir no cartório. Ele pode entrar no site do TSE e do TRE, no atendimento ao eleitor, e ali mesmo verificar a pendência, emitir a guia e pagar. Também pode entrar no e-título e também emitir a guia por ali e pagar a pendência por ali. Mas existem eleitores que não são somente esses débitos, 3 que estão nessa listagem. Existem eleitores que não participaram da revisão do cadastro eleitoral, que têm alguma pendência no recolhimento dos dados biométricos. Então, aqueles que só têm a pendência do débito das 3 últimas eleições, basta pagar e ok. E aqueles que têm algo mais, têm que vir ao cartório eleitoral. É claro que em qualquer caso o eleitor pode vir até aqui e a gente atende, né? Mas existem esses recursos que podem ser mais facilmente visualizados pelo eleitor. E lembrando que a multa ela é bem baixinha, ela é R$ 3,51 por turno. Tá? Então, é uma multa simples para ser quitada, né? Mesmo assim, existe alguma possibilidade de dispensa dessa multa ou não, mesmo ela sendo baixa ou não tem essa possibilidade? Existe. Se o eleitor alegar pobreza, né, falta de condições de quitação, a gente aciona o juízo e ele pode ser liberado dessa multa. Existe um perfil predominante aqui na região, na Irati, Inácio Martins, de pessoas que deixam para a última hora ou que não regularizam ou que não votam e também não pagam a multa? Não existe um perfil. Geralmente são aquelas pessoas que estão um pouco... A gente tem visto muitas pessoas desgostosas, digamos assim, né, com o meio político, então ela tem deixado... Ou aquelas que, por algum momento, por alguma situação, não estão regulares, não precisam dos documentos. Também tem pessoas em situação de rua. Então, são muitos casos, né? Não tem como apontar um perfil específico. E também, mas é bom lembrar o seguinte, que existem pessoas que não precisam votar. Elas podem e não precisam, né? Então, estamos falando dos menores de 18 e dos mais velhos que 70, né? Os mais idosos.
Então, os acima de 70, por mais que deixaram de votar, eles não precisam se preocupar, né? Eles são eleitores facultativos, assim como os analfabetos. E caso a pessoa, né, tivesse no período ali que era obrigatória a votação, mas agora ela não precisa mais, ela ainda precisa regularizar da mesma forma, né? Exatamente, aí você lembrou bem. Se ela tinha aquele débito no período que ela precisava votar, ela precisa regularizar. E aí a gente está falando daqueles aposentados que, vinculados ao CPF, às vezes tem algum problema até para o recebimento da sua pensão. Isso pode gerar nos benefícios sociais também algum problema por conta disso. Pode, porque há uma vinculação entre os cadastros atualmente, né? O cadastro eleitoral, ele se vincula com os outros órgãos. E quando ele comunica que esse eleitor não está vindo, presume-se falecido, aí o próprio CPF pode ficar bloqueado em razão disso e o benefício daquele cidadão pode também ficar bloqueado. Pessoas que não pretendem votar nas próximas eleições, também é recomendado fazer essa regularização da mesma forma, né, por conta dos benefícios sociais, outras coisas, mas também pode mudar de ideia e, quem sabe, né, votar nas próximas eleições. Exatamente. Sempre é bom estar regular, né? Em algum momento você pode se utilizar do seu direito, que é o direito de voto. Mas, se não quer votar, ele pode justificar. Não tem limite mínimo de justificativa e nem de pagamento de multa. Então, eu não votei, eu posso pagar minha multa, não tem problema nenhum. Também a gente, às vezes, vê quando existe esse tipo de pendência, né? Esse tipo de campanha para regularização, ou seja, outros serviços começam a aparecer alguns tipos de golpes também. Vocês têm notado isso? Notaram, receberam alguma coisa nesse sentido? Sim, aqui em Irati não, mas em alguns colegas relataram, em alguns grupos, né, de relacionamento que nós temos, que houve tentativa, né, tentativa de golpe através de mensagem dizendo que clique aqui e pague, né. Então a Justiça Eleitoral não faz essa comunicação, não pede o pagamento dessa forma. A única mensagem, aquela que eu mencionei anteriormente, que foi remetida ao eleitor, foi de que compareça ao cartório porque há alguma pendência. Não solicita pagamento, não solicita nada através dessa mensagem. Então, só para a gente reforçar os canais oficiais, né, para quem precisa fazer essa regularização, vindo no cartório, mas também pelos meios oficiais, né, do tribunal. Exatamente. tse.gov.br, né, do TRE, o site do TRE, aqui conosco, através do atendimento aqui presencial, mas nós também temos o Disque Eleitor, que é o 0800 640 8400, né, que ele pode fazer todos os serviços dele através desse Disque Eleitor. E nós temos também aqui o WhatsApp da própria Zona Eleitoral, que também é um meio rápido de contato, né? Que é o 41 99262 3975. Então, através de todos esses canais, nós estamos dispostos a atender. Qual que é o horário de funcionamento aqui no cartório? Meio-dia às 18 horas. Se você tem dúvida quantas eleições deixou de votar, porque saber que deixou, a pessoa sabe. Mas quantas eleições efetivamente deixou de votar, entre em contato conosco, assim nós podemos auxiliar, né, nessa busca. Tem algumas pessoas que não têm tanto contato com a internet, então fica mais fácil dessa forma, o contato pelo telefone. E compareça, não deixe para a última hora. No que vem nós temos mais uma eleição, então o nosso cadastro fecha em maio, e daí sempre aquela fila, né? A pessoa se estressa, demora, um serviço que não às vezes a internet não ajuda, etc. Então venham, compareçam antecipadamente, que assim fica tudo mais certo, né?